Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do MPDcast. Esse podcast que tem por objetivo levar para você conhecimento, porque o nosso propósito é nutrir muito mais do que o físico. Quem está aqui, quem está assistindo, quem recebeu esse vídeo entende que a nutrição vai além do que a gente come. Você se alimenta do que você lê, você se alimenta do que você escuta, tudo isso te nutre ou te envenena, né? Então essa é a nossa provocação e é aquilo também que eu acredito que os convidados que eu chamo aqui têm como olhar, têm como visão muito similar, e por isso que a gente seleciona esses convidados com bastante critério para trazer para vocês esse conhecimento. Se você chegou aqui por um acaso e não me conhece, eu sou Cris Moraes, que sou mentora, palestrante e criadora da metodologia Meu Peso Definitivo. Esse aqui é o nosso podcast. Se você não conhece ainda, dá uma olhada aí nos episódios anteriores, mas essa é a segunda temporada, o segundo episódio dessa segunda temporada. Eu trago hoje aqui uma pessoa muito querida, né? Conheci o Gui aqui, por acaso a gente se conheceu, já rola uma afinidade, uns pensamentos semelhantes. Eu acho que foi isso que também colaborou para que a gente pudesse trabalhar junto e compartilhar também, né, de crescimento, e não só falando de tudo aquilo que ele tem por domínio. Quero apresentá-lo para você, também conhecer um pouquinho mais desse ser humano aqui que traz tanta coisa para esse mundo. Guilherme Novak tem 26 anos, ele é de Salete, Santa Catarina, casado com a doutora Carol Aguiar. Ele é engenheiro pós-graduado em Economia e Administração, especialização em Gestão Eficiente de Clínica Médica e de Saúde. E ele tem como objetivo trazer um modelo eficiente, prático de gestão, com foco em estratégias para crescimento e estruturação, que seja uma forma sólida para clínicas médicas prosperarem. Então, ajudando esses profissionais da saúde, esses donos de clínica, a saírem do caos, da loucura, da correria, do plantão, para assumir o controle do seu negócio como verdadeiros empresários. Então, é isso aí, né, Gui? Falei certinho o seu currículo? Tudo certinho. Esse é o meu currículo. Quero agradecer, né, a Cris, ao MPDcast por esse convite. Estou muito lisonjeado de fazer parte disso. Eu sei o trabalho que a Cris vem fazendo já há muito tempo, né? E acredito que tenho muito, né, a compartilhar aqui hoje, uma troca de ideia muito bacana, que tem muito, né, conhecimento, experiências, práticas do dia a dia para trazer para quem está assistindo, para quem vai assistir esse vídeo. Então acho que vai ser uma tarde bem produtiva para nós. Vai ser, com certeza. E eu quero que você conte um pouquinho para as pessoas que vão chegando aqui como é que o teu caminho profissional tomou esse rumo. Assim, me dá um resumo da história do Guilherme. Escolhi engenharia, fui lá, fiz, gostei, não gostei, tarará. O que te trouxe para o ponto B, que é onde você está hoje, né? Do ponto A para o ponto B. Sim. Então, Cris, na verdade isso já começa muito antes da gente entrar no mercado de trabalho, né? O nosso ensino, desde o ensino fundamental na escola, o ensino médio, ele de certa forma te dá os conhecimentos básicos para te se formar na escola, mas eu vejo que falta muito a parte de eles te prepararem para o pós-escola. Então, a gente vive numa doutrina hoje que a gente é preparado para escolher uma profissão e seguir ela pelo resto da vida, né? E naquela época, isso foi em 2017, eu tinha essa mentalidade também, porque eu fazia parte desse ecossistema, né? Dessa doutrina. Então, na época surgiu uma oportunidade para trabalhar com engenharia, e aí já começar a cursar na mesma cidade, foi em Indaial na época, né? E eu fui para lá, né, fiz os 5 anos de engenharia, me destaquei na empresa que eu trabalhava, depois me tornei sócio, abri empresa, depois fechei a empresa, só que eu era um excelente profissional, eu era um profissional muito competente da área de engenharia, e eu era muito bom no que eu fazia, só que eu me coloquei a pensar, será que eu realmente faço aquilo que eu gosto? E, né, não tinha essa noção do que o engenheiro fazia né, tipo, antes de começar a faculdade e tudo mais, né? Então, entrei no mercado de trabalho e tal. E nisso você já trabalhava na área? Sim, durante os 5 anos de faculdade eu já atuava na área de engenharia, né? O que já foi te mostrando, de repente, que não dava aquela coisinha no coração, assim, tipo, que animação. Exatamente. Era tipo, tá, eu faço bem, vou continuar fazendo, mas beleza, é isso. Exatamente isso.
Só que chega um momento da vida que a gente começa a crescer, começa a buscar conhecimento e principalmente autoconhecimento. Então eu comecei a buscar isso e eu comecei a entender que, poxa, não sei se realmente é isso que eu quero para minha vida inteira. Mas ainda com a cabeça na doutrina de que não, eu escolhi, eu fiz 5 anos de faculdade, Não eu vou posso seguir. jogar fora esse diploma, né? Não posso jogar fora esse diploma. Poxa, como é que eu vou fazer 5 anos de faculdade e vou jogar fora? Não é bem assim, né? E aí no meio desse caminho veio uma outra situação. Porque eu me formei engenheiro, mas não me formei administrador, não me formei empresário, não sabia fazer a gestão da minha empresa de engenharia. E aí apanhei muito, tomei muito na cabeça, né? Perdi muito dinheiro, perdi muita saúde principalmente, né? E aí foi onde entendi que, poxa, peraí, se eu quero realmente ter uma empresa, eu preciso me capacitar, né? Então eu fui buscar conhecimento na área da gestão. E eu acho incrível como Deus atua na nossa vida, né? Porque eu nunca tinha pensado em gestão de empresas e tudo mais, mas alguma coisa me disse que eu tinha que fazer um curso para aprender mais sobre a minha empresa. Fiz alguns cursos presenciais, né, que foram assim virada de chave na minha vida total, e foi ali que eu comecei a perceber, poxa, cara, mas eu não gosto muito de engenharia, mas eu gosto muito de gestão. Gostei muito de fazer aquilo que eu fazia. Foi quando eu me encontrei assim, poxa, agora realmente estou fazendo algo que eu ainda não sou excelente, mas eu posso me tornar bom nisso, muito bom, e eu estou gostando de fazer isso. Então foi ali que eu comecei a trabalhar mais com gestão, ao invés de obras, engenharia mesmo, né? E quando eu conheci a Carol, né, que então agora é minha esposa, ela tinha um projeto de abrir uma clínica particular, né, uma clínica médica, e né, da mesma forma que eu não tinha noção de gestão de uma empresa de engenharia, ela também não tinha noção de uma gestão de uma clínica, né? E foi onde eu abracei a causa junto com ela, a gente abraçou o mesmo projeto, e foi nessa transição que eu saí da engenharia e migrei para a clínica de saúde, né? Foi tipo, caiu de paraquedas, sim e não ao mesmo tempo. Exatamente. Eu falei antes, né, como eu acho incrível como Deus atua na vida da gente. Então, tu imagina, eu trabalhava com engenharia, eu já estava desgastado mentalmente, decidi fazer um curso de gestão, ao mesmo tempo conheci a Carol, né? Ao mesmo tempo a gente deu muito certo, a gente ficou junto, só que antes disso tudo lá eu rezei para Deus também pedindo, porque eu tenho muita fé nele, né? Então Deus ele foi colocando as peças na minha vida, né? Não, então eu vou te botar no curso de gestão, agora eu vou te colocar numa mulher que vai somar contigo. E a minha adolescência inteira eu sempre fui do esporte, né? Então eu sempre joguei futebol, sempre gostei muito de esporte. Então eu sempre tive um pouco de relação com a área da saúde, querendo ou não, né? E tinha uma afinidade, assim, um gosto. Sim, tanto que antes de eu entrar na engenharia, eu pensava em educação física, fisioterapia, algo nesse sentido que tivesse a ver com o esporte e que tem relação totalmente com saúde, né? Porque hoje o esporte ele é muito relacionado à saúde. E o esporte ele também tem muito a ver com outras áreas da nossa vida, como disciplina, trabalho em equipe, né? Um cara que levanta todo dia de manhã e treina, seja o esporte que ele pratique, treina, ele sabe ganhar um jogo, mas ele também sabe perder, né? Ele sabe trabalhar com a equipe dele sem né, xingar o colega. Então o esporte traz muito para nossa vida profissional também, né? A mentalidade, né, Gui? Eu acho que a mentalidade do atleta é uma mentalidade de resiliência, do que eu vejo, pelo menos, né, dos pacientes que a gente acompanha. Eu também sou atleta amadora no atletismo, né, sou corredora amadora desde 2016, 2017, então, não quero ir, não tô com vontade, tô com dor, mas eu vou mesmo assim, tô lesionada, deveria parar, vou e faço e me estrepo, né? Então a gente começa a aprender realmente qual é o limite moral para você se machucar, né? Ou para você se respeitar e como encontrar o equilíbrio, que eu acho que tem muito a ver também com tudo isso que, né, que a gente percebe que você traz através desse trabalho de consultoria, um entendimento de que você tem que dar o máximo de si mesmo como empreendedor, né, como profissional da saúde, mas também tem que saber quando parar e sossegar o facho, né? Sim, eu acho incrível, assim, essa modalidade do atletismo, da corrida em si, né? Porque um atleta que se propõe a correr 5 km, 10, meia maratona, enfim, tem muita ligação com o trabalho que a gente faz na área da gestão, na área da consultoria, né? Porque o cara vai começar a correr, ele corre 1 km, tá bem, corre 2, corre 3, 4, 5, ele começa a ficar desgastado, mas ele sabe qual é o objetivo dele lá no final, correr os 21 km, que seja, os 10, né? Então,
ele não desiste por qualquer coisa, né? Esse que é o espírito, a mentalidade que o corredor busca e que o empreendedor hoje, né, ou enfim, da área da saúde ou de qualquer área busca também, né? Ele sabe qual é o objetivo dele e no meio desse objetivo vai ter um joelho machucado, vai ter obstáculos que ele tem que passar por cima deles, mas ele também tem que saber o tempo de parar para recuperar aquilo que estava faltando, né? Que tem a ver justamente com esse equilíbrio, né? Hoje a gente se mata às vezes de trabalhar e a gente às vezes se coloca a se perguntar, né? Mas por que tudo isso, né? Será que eu realmente preciso andar nessa velocidade, correr nessa velocidade? Claro, a gente sempre coloca o nosso objetivo à frente de tudo, mas entender o nosso corpo e a nossa mente para se respeitar, né? Se respeitar, exatamente. Acima de tudo, eu brinco assim, né? Que equilíbrio é demagogia, ele não existe. O que existe são bons acordos que você faz com você mesmo, né? Então, por exemplo, hoje de manhã eu fiquei praticamente em função da minha pequena, que tinha 2 apresentações do balé lá na Feira do Livro. Então, 8 horas da manhã ela estava pronta, figurino, cabelo, cafezinho da manhã tomado, levei ela lá. Fiquei lá com ela e eu não pensei em outra coisa, até que ela tivesse isso finalizado. Quando finalizou, e talvez até por isso do cansaço, né, porque é puxado, porque uma criança corre pra lá, pra cá, desaparece no meio de um monte de gente, a coisa, né, a pobre da mãe não senta, a pobre da mãe não toma uma água, né. Ela tá sempre alerta, né. sempre atrás, né, da criança, e mãe, eu quero comprar tal coisa, e mãe, não. Mas é maravilhoso. Depois eu cheguei em casa e eu sentei pra almoçar, e eu parei pra pensar assim, cara, isso é riqueza pra mim. É poder abrir mão de atender, e não é que eu posso, é uma escolha. Sim. Eu posso viver isso aqui ao mesmo tempo em que eu vivo a maternidade. É um acordo, é um combinado que eu fiz comigo mesma. Sim. Eu acho que isso é uma das coisas, pra mim, pelo menos, particularmente falando, é uma das coisas mais difíceis, assim. Eu sempre fui muito 8 ou 80, então eu nunca consegui chegar assim num equilíbrio. Para mim, essa questão do equilíbrio é uma dificuldade, mas não é algo impossível, né? A gente sempre tenta buscar maneiras de encontrar o equilíbrio entre trabalho, vida pessoal, e principalmente, por exemplo, eu e a Carol, a gente trabalha junto, mora junto, então existe uma linha tênue entre minha sócia e minha esposa, né? E a gente, todo dia é uma luta para te conseguir separar tudo isso, né? É um desafio, É um desafio, exatamente, Mas, volto a falar, né? A gente sabe aonde a gente quer chegar, né? Mas sabe que eu acredito, Gui, que todo casal é sócio na vida? Sim. Todo casal é sócio na vida, mesmo que cada um trabalhe num negócio, cada um faça a gestão de uma empresa. Mas eu percebo, pelo menos pra mim, o Jorge é meu sócio na vida, e ele é quem é o bastidor, assim, de muitas coisas pra nós. A Thay sabe que ela, né, acompanha, tal coisa tem que resolver, manda pro Jorge, e ele resolve. Sim. Porque precisa haver essa parceria para haver crescimento, né? Sim. Isso mantém, acho que, admiração, respeito, né? Fomenta muito, porque o sócio, assim como o cônjuge, você conhece a pior face, né? Sim. A melhor e a pior também. Sim. E se você é capaz de lidar com aquilo, acho que tudo vai para frente. E justamente, né, essa questão que tu falou, que é o cônjuge, ele é um sócio para a vida, tem tudo a ver, porque assim como a gente faz a administração da nossa empresa, poxa, a gente que administra nosso próprio negócio, a gente dá tudo por aquilo, né? A gente faz aquilo que consegue, aquilo que não consegue, dá um jeito. E quando a gente leva isso para nossa vida particular, nossa vida pessoal com o nosso cônjuge, tem que ser a mesma coisa, né? Poxa, é a pessoa que está do meu lado, né? Que vai conhecer a minha melhor face e minha pior face. Então, por que não fazer de tudo por ela? De tudo pelo nosso relacionamento, de tudo pela nossa casa, pela nossa família. E tem muito a ver com gestão isso também, né? Porque quando a gente fala de gestão, não é só gestão de empresas. Cara, é gestão da vida particular. Ela tem, né? Se tu faz as coisas tudo de qualquer jeito, tudo o resultado que tu vai ter vai ser qualquer resultado. Eu amo a frase, como você faz qualquer coisa, como você faz tudo. Exatamente. É boa, né? É boa. Essa frase é excelente. Porque se tu não leva a sério a tua vida, tu mesmo, o teu corpo, né? A tua vida, o teu eu interior mesmo, como tu vai levar a sério tua esposa, ou o teu trabalho, ou teus pacientes, ou a tua clínica? Não tem como, não né? tem como, né?
E eu acredito muito assim também nessa visão da saúde como algo apaixonante, e talvez por isso também que você sentiu essa afinidade, né, com relação ao que a Carol já trazia como objetivo também de atuação, porque todo mundo se alimenta, todo mundo fica doente, todo mundo... Então, é algo que gera afinidade, né? E aí você pensou, poxa, se eu posso ajudar a minha esposa, eu já criei aqui uma receita de sucesso, tem como eu passar isso para outras pessoas também, né? Exatamente. Isso tudo acontece e isso muda todo... O que muda todo o jogo é quando a gente começa a trabalhar pelo propósito, né? Eu e a Carol, a gente é muito católico, né? Então, na Bíblia fala muito sobre ajudar o próximo, né? E o trabalho da Carol, por exemplo, cara, ela entrega uma melhora na qualidade de vida dos pacientes dela, né? Esse é o propósito dela. E eu sempre digo, né? O médico, ele cuida dos pacientes, mas e quem cuida do médico? Ou quem cuida da clínica do médico, né? Então, de certa forma, o meu trabalho hoje é a mesma forma que a Carol cuida dos pacientes dela, eu cuido das clínicas, né? Porque, assim, hoje o empreendedorismo em si, ele foi instalado uma cultura de caos, né? Poxa, hoje o empreendedor, ele trabalha 14, 15 horas por dia, ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo, a cabeça dele não para de pensar no trabalho, deita no travesseiro. Olha como a saúde do empreendedor está em xeque nessa situação, entende? E o meu trabalho é justamente para isso, para a gente sair do caos... E fazer gestão de tempo. Fazer gestão de tempo é uma coisa extraordinária. Quando tu faz a gestão de tempo, quando tu entende na essência o que é a gestão de tempo, aí tu começa a correr de lá para cá, para um lado e para o outro, sem saber para onde vai, né? E então, justamente por isso, sair desse caos e assumir o controle. E isso vem muito da engenharia, eu aprendi muito com a engenharia isso, porque a engenharia ela é uma área muito metódica. Tudo tu precisa de método para as coisas, tudo tu precisa planejar, executar, fiscalizar. E muitas vezes as 3 coisas ao mesmo tempo, né? Então, na parte da consultoria, né, para clínicas, a gente trabalha muito nisso, né? O que a gente já fez, o que a gente está fazendo agora, mas nós já estamos pensando naquilo que nós vamos fazer lá na frente. Sim. Né? Isso se chama método, né? Às vezes a Carol até pega no meu pé que eu sou muito metódico, né? Até às vezes pra gente ir pra praia tem um método. Não, peraí, rapaz. vou criar. Não, a gente viaja com planilha. Isso daí, exatamente. Planilha, no dia tal nós vamos fazer tal coisa, vamos para tal lugar, de trem, a passagem tá aqui no link anexo. Antes de a Carol, tu arruma isso, eu arrumo isso, cada um arruma, né, tal coisa, é tudo planejado. Só que quando a gente começa a planejar a nossa vida pessoal, isso se reflete na nossa vida profissional, né? Quando a gente tem um filho, vai ter um planejamento pro filho. Nossa! O planejamento, para mim, pelo menos, é uma coisa extraordinária. Quando a gente começa... Eu tava falando ontem com uma paciente que eu vi que ela postou sobre consultoria do sono infantil. E é algo que eu estudei muito sono infantil na gestação. Corta para 2020, pandemia. Eu pensei, cara, né, tô com um tempinho a mais aqui, vou fazer uns cursinhos de sono infantil porque a minha filha vai dormir bem. Justo, olha só. Se ela dormir bem, nós vamos estar bem. Eu já sabia sobre a autonomia do sono, considero o sono um eixo, um pilar importante para a saúde, para o neurodesenvolvimento, sim, né? Sim, primordial. E para a imunidade, enfim, né? E eu fiz cursos, entendi. Com 4, 5 meses, começamos a passar os primeiros desafios de sono, que eu não estava entendendo bem aquela coisa das janelas e salto de desenvolvimento e não sei o quê. Aí a consultora fez uma videochamada de 2 horas. Eu chorei as 2 horas. Meu Deus. Porque tudo que eu estava fazendo de errado era eu, né? Tentando pegar e botar ela no peito para mamar, antecipando as necessidades dela. Então eu acordava ela ao invés de ajudar ela a dormir de novo sozinha. Mas isso entra, Cris, porque faz parte das pessoas que são muito planejadoras, porque a gente sempre tenta se antecipar às coisas que vão acontecer, né? Eu sou muito assim, eu já vejo às vezes a cagada acontecendo lá na frente, então eu já tento me antecipar. Só que daí entra aquela questão que tu comentou do equilíbrio. Beleza, eu preciso antecipar algumas coisas, mas eu não preciso sofrer por antecedência. Exato. Então eu até senti assim bastante que era para mim aquele entendimento de
sentir o que a minha filha precisa. Então, a consultoria me mostrou isso e foi excelente. Ela sempre dormiu sozinha. Eu nunca precisei fazer ela dormir. Você imagina, você deixar o teu bebê no quarto, apagar a luz, dar boa noite, E dormir tranquilo. fechar a porta e ter uma noite com o seu marido, com a sua esposa. Porque a minha filha até hoje dorme, a Thay sabe, 7h30, 8 horas da noite. Tá dormindo plena. E hoje isso é raro, né? Porque todo mundo que, né, tem um filho recém-nascido, enfim, essa noite não foi tensa, né? Nem acordou. E essa 3 minha vezes. paciente tem 3 filhos e ela disse que ela foi fazer consultoria do sono infantil para a última criança e agora ela está implantando com todas as outras. Ela disse, nossa, eu fui tão resistente, porque eu pensava, ai meu Deus, esse negócio de ter uma rotina, eu não vou dar conta de implantar. Olha só, né? Essa metodologia vai me dar muito trabalho. Ó, antecedência, já tá sofrendo já. Exatamente, ela estava criando objeções, paredes e muros para não fazer aquilo que era orientado e nem sabia quais eram as orientações. Sim. Primeira noite que tu faz, tu sente tanta paz e você vê que na verdade rotina e método é liberdade. É liberdade, é o que eu sempre costumo falar, é liberdade. Quando a gente tem rotina definida e... Porque assim, eu sempre trago, para ficar simples, para entender, eu sempre trago essa questão de rotina para coisas normais do nosso dia a dia, coisas básicas, coisas básicas. Então vamos lá, todas as manhãs tu toma café da manhã, né? Se tu organizar a tua geladeira, a tua despensa de uma forma que todas as manhãs tu sabe exatamente onde está cada coisa, a tua gestão de tempo para fazer o teu café da manhã não vai ser muito mais eficiente do que um dia tu guardar num lugar, um dia tu guardar em outro. Então isso é planejamento e gestão de tempo, né? Então, se tu não aplica isso nas coisas básicas do teu dia a dia, não tem como tu aplicar nas coisas grandes do teu dia a dia, nas coisas que te impulsionam, que te levam para frente, que te fazem crescer, né? E, enfim, atuam diretamente no teu crescimento. Então, essa questão, ela tem tudo a ver ali com, poxa, cuida das coisas pequenas. Tem um ditado que diz, né, orai e vigiai. Então as pessoas, elas oram muito para as coisas acontecerem na vida dela, mas elas não observam o que acontece ao entorno dela e muito menos aquilo que acontece dentro delas, né? Então tu ter esses métodos para essas pequenas coisas muitas vezes te levam, né, a chegar a grandes coisas. Isso eu acho que é uma coisa fundamental e que as pessoas não dão atenção para isso. E para mim tudo começou a mudar quando eu comecei a enxergar, comecei a olhar para isso. Para esses detalhes, assim. Detalhes, para esses detalhes. Inclusive, antigamente, eu ia numa massagista, quando eu morava lá em Timbó, foi ela que comentou dessa questão do orar e... Não, eu agradeço, Cris, estou tranquilo. Ela que comentou dessa questão do orar e vigiar, e foi bem na época que eu estava no auge do meu estresse, assim, emocional e mental, né, quando eu estava trabalhando com engenharia ainda. E ela falou pra mim, né? Eu falei pra ela numa sessão de massagem que ela tava fazendo, e eu falei pra ela, Jussi, o nome dela. Eu falei, Jussi, assim, tá difícil e tal, minha vida não tá boa, não sei o quê, e tô orando, tô rezando e nada acontece. Daí ela falou, tá, mas tu tá só rezando ou tu tá executando, vigiando? Executando. Olha o teu entorno, as coisas que estão acontecendo. E naquele dia, um dia depois, eu fui pro meu escritório e o meu antigo sócio, ele tinha deixado um livro em cima da mesa dele. E esse livro já estava lá há mais de ano lá. E eu entrava todo dia na sala, passava pelo livro e não via. Depois que ela me falou isso, eu saí de casa assim, olhando para tudo que eu via na minha frente eu olhava, né? E eu cheguei no escritório, eu vi aquele livro, eu caramba, cara, olha esse livro aqui. O nome do livro era Como Melhorar Sua Vida. Ele tinha muito a ver com PNL e tudo mais, né? E autoconhecimento também, né? E eu, caramba, cara, é justamente isso que eu tava pensando, eu preciso mudar, preciso melhorar a minha vida, né? E passei a mão na hora naquele livro, fechei minha sala, falei, não quero atender ninguém, vou ler um pouco desse livro, precisava. E eu comecei a ler aquele livro, né, e li, e assim foi 2 dias assim que eu li todo aquele livro, e uma parte me pegou muito, que num determinado momento do livro ele falava, anote ali 20 coisas por quais você é grato. E aí aquilo, caramba, cara, tá, sou grato,
Meu Deus, pelo que eu sou grato? Nossa! Né? Então ali eu já entendi, poxa, eu não pratico a gratidão. Eu sou grato por estar vivo, sou grato porque Pela meus pais têm saúde, saúde, né? sou Pelo grato meu alimento, Isso. pela minha família, pelo meu carro, pelo ar que eu respiro, pela água que eu bebo, pelo Brasil maravilhoso que a gente vive. É isso aí. E naquele momento não me veio nada, assim, eu escrevi umas 2 coisas. Que loucura, né? 2 coisas e nada, assim. E daí passou um tempo e tal. E aí teve um dia que eu fui fazer uma trilha lá em Balneário Camboriú e fui fazer a trilha sozinho. Alguma coisa me dizia que eu tinha que fazer aquela trilha. Cheguei lá em cima, no alto do morro, no pico da Teta, lá em Balneário Camboriú. O sol tava nascendo, assim. E eu cheguei lá em cima e pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa agora, né? E eu não sabia o que fazer, comecei a rezar e tal. E nisso veio um vento muito forte, assim, um vento. E eu acredito muito no Espírito Santo, assim. E assim, parecia que era o Espírito Santo conversando comigo, sabe? E naquele momento eu comecei a chorar e eu comecei a falar muita coisa pela qual eu era grato, assim. Saiu tudo que ficou empacado naquele livro, saiu naquele momento, sabe? Isso é um testemunho real, assim, que aconteceu comigo. E a partir daquele momento, eu saí agradecendo por tudo que eu tinha na minha vida. Eu tinha uma bis na época, que eu ia trabalhar de bis, então eu embarcava na minha bis. Foi como se tivesse te aberto os olhos, sim, assim, tirado um véu. Sim, foi uma virada de chave, assim. Por quê? Porque eu estava muito no automático, só pensando na empresa, não dormia direito e tal, só na empresa. E ali eu comecei a olhar mais para mim, comecei a olhar mais para a saúde. Então ali já teve uma conexão de migração de não é só trabalho, também é espírito, também é saúde, Sim. Também é corpo e mente. É o todo. Eu trabalho muito isso também. É. A minha metodologia é muito isso também, é corpo, mente e espírito. É o todo. Tem que estar tudo conectado. Não é só de fora para dentro que a gente trata, na verdade é principalmente de dentro para fora. Justo, né? Dentro para fora. Eu brinco que a decisão é uma chavezinha que é só você que pode virar e ela tá dentro. Então não sou eu que faço isso por você, né? É você que faz. E você tá pronta para virar a chave? Tu dá o direcionamento, né, Cris? Mas não tem como tu chegar lá pela pessoa e pegar ela pela mão. Não, ela, né, tem que partir dela muitas das vezes, né? E principalmente nessa área da saúde, eu digo que ela é uma área muito peculiar e totalmente diferente de outras áreas. Porque hoje se fala muito no mercado de vendas, né? Tu tem que ter o setor comercial na tua empresa e tudo mais. E se a gente parar para pensar na área da saúde, poxa, a Cris é uma nutricionista, eu tô com a minha, né, eu preciso emagrecer, a minha cabeça não tá boa, preciso trabalhar tudo isso, tenho compulsão alimentar e tal. E, poxa, a Cris não tem como chegar, não é que nem vender um tênis, entende? Não é que nem vender uma casa, um corretor. Poxa, mesmo que a oportunidade seja boa, tem que partir de mim, como paciente, querer uma ajuda, querer que alguém estenda a mão para mim, querer seguir, né, as orientações que tu tem para dar. Então a área da saúde ela é muito peculiar nesse sentido, né? Porque tu não vai me vender saúde, não é assim que funciona. Tu vai me estender a mão, tu vai me dar um direcionamento, tu vai me ajudar a eu me encontrar dentro de mim mesmo aquilo que em algum momento se perdeu da minha vida, não é isso? É isso aí, exatamente. Eu até costumo brincar assim que a área da nutricionista hoje, do nutricionista em geral, virou o emagrecionista, né? As pessoas acreditam que nutrição é para emagrecer e eu costumo dizer assim, gente, nutrição, nutriente. E nutriente é vida, né? Pega um sangue que não tem nutriente. Sim, é um corpo que não tem vitaminas. Isso eu aprendi muito, assim, né? Depois que eu casei com a Carol e tal, porque ela atua nessa área de nutrologia também. Então, e tá muito conectado, né, Cris, com o teu trabalho, então muito por conta disso que a gente acabou se conectando, né? Que é o que tu prega também. Não é só emagrecer, né? Ter a cabeça boa, né? O psicológico tá bom, porque muitas pessoas às vezes não comem nada, né? Poxa, é realmente só o número na balança que importa? E como é que tá a tua qualidade de vida? E às vezes nem o número na balança, porque o impacto, o endócrino, o impacto metabólico, o impacto até estético, porque essa situação até dos injetáveis, né? Eu quero fazer, meu Deus, eu juro que eu quero fazer um encontro com a Carol. Eu espero que dê pra gente fazer um encontro com a Carol, mas acredito que você já entende bastante dos injetáveis, da linha, né, da tirzepatida, da semaglutida, enfim, né, pra gente não citar as marcas, Sim, né, a não ser que queira patrocinar aqui dos patrocina. médicos, daí nós vamos citar a marca sua, escutou a indústria.
Então, Patrocínio a gente. eu sou topetuda, é isso, assim, Hashtag nesse publi, nível, né? é isso aí, a gente faz a tatuagem, né? O que acontece? O uso do medicamento, ele nunca foi um problema na minha visão. Qual é o problema? É a automedicação e a falta de orientação num todo. Por quê? Quando a gente trabalha com um medicamento como o antigo, sibutramina, para emagrecer, que é um medicamento anorexígeno, ele reduz a fome. Enquanto a pessoa está tomando, ela vai ter recaptação de serotonina, ela vai ter uma redução da fome, ela vai ter um emagrecimento expressivo. E quando ela fizer um desmame e retirar, ela precisa aprender a lidar com a fome que vai voltar. Durante o período onde ela está ingerindo muito menos calorias, existe a consequência dela estar ingerindo muito menos nutrientes também. Justamente. Então, vai ter queda de cabelo, vai ter unha quebradiça, vai ter queda metabólica, vai ter perda de massa muscular, né? E as pessoas não estão olhando para isso. Quando a gente fala dos injetáveis que têm uma ação intestinal, que o GLP-1, né, ele é principalmente, né, de via metabólica, intestino delgado e fígado, a minha preocupação é: essas pessoas estão pensando na nutrição durante o uso? Justamente. Para reduzir também, vamos dizer assim, a dependência no pós-tratamento? Porque para mim, tirzepatida cara, não vamos mais precisar de cirurgia bariátrica. Sim, é um avanço, né? É maravilhoso. Melhoria, né? Eu tenho um paciente que foi de 180 para 100 quilos. Pois é, sem se submeter a uma cirurgia, né? Que é desabsortiva. Sim. Que não é reversível. Eu acho que o grande ponto, né, Cris, dessa questão, por exemplo, da tirzepatida, é que, né, tu utiliza a medicação muitas vezes por um período, às vezes por um período maior, enfim. Às vezes até pela vida vai ser necessário, às vezes até pela vida, né? sim, Mas a grande sacada nisso tudo não é só o uso da tirzepatida, mas a mudança que tu faz na tua vida. É isso aí. Os teus hábitos, né, alimentares, rotina, exercício físico. Então, tudo isso vai dar o resultado que às vezes o paciente espera. É isso. Mas a gente não pode tratar como uma solução milagrosa. Exatamente. Até porque, Cris, a gente tem que lembrar, e é muito importante a gente lembrar, que hoje as canetinhas, né, como é chamado, elas estão muito no hype, né, estão muito famosas e, né, todo mundo querendo. Mas a gente tem que lembrar que a tirzepatida ela é principalmente uma medicação utilizada para obesidade e diabetes. Não é para emagrecer 10 quilos, Exato. 15 quilos, né? Exato. Ali, às vezes, vai ser necessário algum outro tipo de tratamento. Sim. Né? Sim. Então, eu gosto de pensar assim, por que é valioso ter, né, a equipe da doutora Carol atendendo aqui com a gente? Porque eu tenho mulheres que começam a ganhar peso por alteração na função da tireoide. Sim, exatamente. Aí entra o uso da medicação. Entende? Da tireoide. Às vezes essa pessoa não entende essa alteração na tireoide e vai lá usar um medicamento comprado no Paraguai. Porque paga mais barato, porque não precisa passar por um acompanhamento médico. E não se deve fazer a aplicação em casa, porque ela é de uma camada mais, né, interior ali, não é tão superficial quanto, né, as outras mais simples, né? Sim. Por isso que tem muito menos efeitos colaterais também, porque a tirzepatida ela quase não tem efeito colateral. E eu brinco assim, né? Eu percebo um padrão dos pacientes que fazem o uso da medicação. Melhora muito, até o pensamento fica mais claro, porque tem um nome, o food noise, né? Que é como se fosse um ruído mental pedindo por comida, pensando em comida o tempo inteiro. Toda hora, né? Toda hora, né? Eu vejo assim que a tirzepatida ela veio realmente para somar muito no mercado. E olha que legal, porque a Carol, ela um tempo atrás, ela não tinha esse direcionamento para a área da nutrologia, na área do emagrecimento. E aí que volta aquele assunto que eu falei de tu ter um propósito naquilo que tu tá fazendo, né? Então a Carol, ela começou, né? A Carol como médica, ela começou a fazer um acompanhamento com o pai dela, né? Que não dormia bem, que tava ali sobrepeso, enfim, né? Não vamos ficar falando do sogro aqui agora, né? Mas, Desculpa, sogro. Desculpa, sogro, né? Mas, enfim, né? E ela fez um tratamento com ele, com o uso da tirzepatida, ele ainda utiliza, né? E, assim, acompanhamento semanal, né? Repondo vitaminas, seguindo uma dieta, um plano alimentar, né, prescrito da forma correta, realizando atividades físicas. E isso transformou a vida dele. E transformou a vida dentro da casa e a família dele, não somente ele. Então, a partir disso que ela, poxa, eu ajudei a vida do meu pai a mudar para melhor. Quero levar para mais pessoas. Quero levar para mais pessoas. Massa, exatamente. Né? Massa. Sim, só que
a gente tem que ter cuidado nessa questão, porque, que nem tu comentou hoje, tu compra no Paraguai, existem, infelizmente, médicos que receitam para tu comprar aonde tu quiser, fazer da forma que tu quiser, e não é assim que funciona, né? O acompanhamento médico, ele é justamente para isso. É muito sério, gente. Não adianta tu perder sério. aqui, né, perder barriga ou emagrecer e não cuidar de outras áreas do teu corpo. O teu corpo não é somente a tua barriga, né? Tem toda a questão do fígado, dos rins, enfim. E até neurológico. Até neurológico, exatamente. Então, e olha como isso muda, principalmente o nosso psicológico, porque a nossa mentalidade muda. Teoricamente, ela teria que mudar com o uso da tizerpatida, com o acompanhamento profissional. Porque, justamente, o paciente, ele muda os hábitos dele, né? Então, uma pessoa que está num ponto A, que, né, bota ali o soneca para acordar de manhã 3 vezes, vai dormir meia-noite, 1h da manhã, só come fast food, qualquer besteira que encontra, comida industrializada, nunca pisou numa academia, não pratica nenhum tipo de esporte. Olha como a vida dela está num ponto A, e nessa janela de tempo em que ela faz o uso da tizerpatida com acompanhamento profissional, e ela passa a dormir bem, passa a dormir no horário, né? Passa a fazer atividade física, se alimentar, como que a vida dela não vai melhorar? Não existe como. Aí é interessante lembrar que a medicação, nesse caso, ela vai facilitar a transição. Vai complementar, né? Facilitar e complementar. Porque o que realmente está mudando a vida da pessoa são esses novos hábitos. Sim. E é por isso que tanta gente volta a ganhar peso. Então, assim, é alarmante, né? Mas esses dados recentes, eu vou dar uma palestra agora no sábado, num evento do Lions, um café. Até se tu quiser, eu vou ofertar um ingresso depois para você. Opa, legal. Para vocês. Vai ser um evento falando de autoestima, bem legal. E um café lá feito pelo chefe Hélio, conhece? Sim, maravilhoso. Conheço. Então ele fez o nosso coquetel de surpresa do nosso casamento ali. No dia que a gente fez o casamento na igreja, daí de noite a gente fez o casamento no cartório, daí de noite a gente fez uma janta para a família. Quando a gente chegou na janta, daí tinha surpresa feita para nós lá e era o banquete dele. Excelente, indicamos. O chefe Hélio é caprichoso demais e está sempre ligado nas tendências, né? Nas tendências gastronômicas. Então, eu até peguei dados recentes, né? Para te citar, de 100% das pessoas que emagrecem, somente 6% mantém o peso emagrecido. É um número muito baixo. Alarmante, né? Alarmante. E não importa, olha só, não importa qual foi o método utilizado. Não importa se foi com medicação, se não foi. Se foi dieta e treino, né? Tipo força de vontade, foco, força e fé. Se foi medicação, se foi cirurgia bariátrica, não importa qual foi. O que realmente a gente percebe que tem um impacto ambiental, né? Então, o ambiente que você vive, o quanto você realmente está disposto a fazer acompanhamento durante esse processo de manutenção de peso. É aqui que entra a metodologia MPD, né? Porque aqui que é o momento de ouro. Eu aviso o paciente, não vou mais ir porque agora não posso, tem que economizar. Eu digo, você sabe que esse é o momento mais importante, né? Que é onde a tua taxa metabólica ela vai estabilizar e talvez até vai cair um pouco. Ainda as pessoas pegam muito o financeiro das pessoas, dos pacientes, né? Só que a gente bate muito na tecla de que a gente gasta muito dinheiro com coisa supérflua. Tem gente gastando R$1.000 aí com pedidos 10, hein? Pois é, por mês. E não investe, porque daí não é gasto, é investimento no próprio, né, em si mesmo. Tu trabalha com gestão, fala pra mim. Dinheiro é o que você escolhe gastar. É escolha ou não? Sim, gastar é uma escolha. Tu escolhe gastar. Porque né? tem gente que vai lá e compra uma bolsa ao invés de pagar a conta de luz. Exatamente. Então, ele escolheu a bolsa, ele tinha a opção, né? Então, a partir do momento que tu escolhe investir de forma inteligente, ao invés de gastar por impulso, é aí que começa a mudar a tua mentalidade, né? Porque assim como a gente come por impulso, a gente gasta por impulso, né? E quando a gente começa a ter a mentalidade de, não, peraí, será que é realmente isso que eu preciso? Pode ser que é o que eu quero, mas será que é o que eu preciso? Assim como pode ser o que o meu corpo precisa, ou o que a minha empresa precisa, eu tenho que sempre pensar nesse lado. E aí que entra a responsabilidade, né? E isso a gente só consegue quando a gente já tem uma mentalidade de, poxa, peraí, eu sou uma pessoa responsável, tanto comigo mesmo, quanto com a minha família, quanto com a minha empresa. Então eu decido as minhas escolhas pelo aquilo que eu preciso no momento, não pelo aquilo que eu quero,
né? E é incrível porque muitas das vezes a gente também faz diversas escolhas todos os dias, né, que a gente escolhe aquilo que a gente precisa e não o que a gente realmente gostaria. Não quer dizer que a gente não gosta de comer um lanche, de comer uma pizza. É claro que a gente gosta, né? Mas isso faz parte de quantos por cento da tua vida? Né? De 100%? Ou, pô, 10%, 20%? Né? Quem não gosta de sair com a família, jantar, ir para um bom restaurante, legal? tomar Claro. um vinhozinho, comer uma sobremesa, né? Eu gosto Faz parte também. da qualidade de vida, tanto que a gente Eu tanto até busca, brinco, né? assim, às vezes eu tô num aniversário, tô lá me servindo. Ah, eu vou fazer igual a Nutri, se ela tá comendo, ela pode. Eu falei, se você tá fazendo igual a mim fora daqui, pode. É aí que entra Venha o ponto. mesmo. É aí que entra o ponto, é. E daí é onde elas não querem, né? Onde elas, não, então... Mas, assim, é uma coisa incrível essa questão quando tu adquire essa mentalidade de começar a ter essa responsabilidade também. Né? Eu acho que a mentalidade é realmente o ponto de partida aqui para a gente mostrar o quanto o trabalho que a gente faz é diferenciado, né? O trabalho tanto da Carol quanto o trabalho que eu desenvolvo aí em consultório, dos pacientes que a gente atende em comum, que são pessoas que têm já esse entendimento de que tem que mudar a forma como opera a mente. Né? Eu acho que é daí que parte para te atingir os resultados que tu quer, né? Que tu deseja. Porque muita gente quer ter algo, mas não quer fazer aquilo que precisa ser feito. Quando tu entende que precisa fazer, aí tu começa a olhar diferente para o valor que tu vai investir nisso, né? Para as decisões que tu vai ter que tomar no teu dia a dia. E é isso que a gente entrega aqui. A gente entrega um resultado diferente, às vezes, muitas das vezes. Mas... E não é só o resultado, né, Guilherme? É o processo. Porque eu brinco, às vezes a gente tá focado só no resultado. E não curte o processo, né? Exatamente. Ah, você falou da corrida. Para mim, a corrida ela é processo. Ela me ensina a focar no processo. É um passo de cada vez, é uma pisada de cada vez para ser educativo, para não me lesionar, né? Como eu te falei, já tenho uma idade assim que, tipo, a galera da minha faixa etária é uma galera de destaque. Sei lá, até os 30 anos, quando eu corria, eu pegava pódio em tudo, porque é menos gente. Sim. Agora eu entrei numa faixa etária que é a faixa das poderosas. Agora o pau pega, o bicho Agora pega. não tem, esquece Cris, né? Só se tiver 3 inscritas para eu pegar pódio na minha categoria, né? Então, normalmente, eu entendo que ali se trata de curtir o processo. É cada pisada, é cada música que tá tocando aqui no fone de ouvido. Sim. É cada coisinha, um IP florido que passou por mim, né? O cheiro de Marcela que veio lá, do trajeto, enfim. Então, hoje o esporte, para mim, é processo e não resultado. Sim, isso tem muito, eu concordo totalmente contigo. Teve uma época quando eu morava em Timbó, que foi um pouco depois que eu li aquele livro e tal, minha chave começou a mudar, e eu entrei na área do ciclismo. Então eu comecei a pedalar muito, pedalar bastante, emagreci na época uns 10, 12 quilos, assim, porque eu peguei gosto pelo pedal, e lá em Timbó tem muito interior, assim, poxa, com paisagens maravilhosas, assim, para pedalar, né, e lagos e tudo mais, enfim, e natureza, eu adoro a natureza. E teve uma vez que a gente foi pedalar, eu e um colega meu lá de Timbó, e aí também muito a ver com essa questão do processo, não do resultado só, né? E aí a gente fez um pedal, acho que foi 50 e poucos quilômetros, e quando a gente chegou, né, que a gente parou lá, daí eu lembro dele falar assim, cara, ainda bem que acabou. Daí eu, cara, que pena que acabou, tava massa pra caramba, pedalamos, demos risada, conversamos, paramos, tiramos foto, paramos numa cachoeirazinha que tinha, então, tipo, não é os 52 quilômetros, é o 51, 50, 49, justamente o processo, saber aproveitar o processo. Eu não sei se tu chegou a fazer alguma formação em PNL, mas a PNL me ensinou muito nesse sentido de que existem perfis diferentes por conta dos metaprogramas, né? Então são 40 e alguma coisa, eu não vou nem citar, mas, né? 40 e alguma coisa metaprogramas e nós temos todos, só que alguns em maior percentual, outros em menos, né? Então, eu opero mais no racional que no emocional. Eu sou uma pessoa que se move mais pela decisão interna, referência interna, do que externa. Se você disser assim, Cris, olha, achei esse anel horroroso, eu vou dizer, obrigada, né, pela tua opinião. E amanhã eu vou estar usando de novo, que aquilo, tipo, se eu gostei, dane-se, né? Mas tem pessoas que, poxa, será que eu uso? E aí, Gui, o que você achou? Você achou bonito? Já se importa. Eu não gostei muito. Vai lá e tira e não vou mais usar, né? Então, o referencial interno ou externo, a pessoa que é mais movida pela dor, tem que ter castigo, tem que ter puxão de orelha, e a que é movida pelo prazer. Eu preciso entender
que eu sou movida pelo prazer, eu tenho que ver o que eu vou ganhar com aquilo, né? Então, esse é o meu metaprograma. Se eu tiver um personal trainer que fica aqui me xingando, eu não vou performar. Sim, entendi. Eu preciso de incentivo, vamos lá, você consegue, não... Sim, né? entendi. O oposto. Sim, eu não estudei muito PNL, eu fiz 3 cursos, né, mas nada assim muito aprofundado, mas eu tenho noção assim básica, né, mas eu aprendi essa questão na prática mesmo, eu me entendi, e eu entendi que o que me move é o desafio, por incrível que pareça, não sei se é tão incrível assim, né, mas é o desafio. Nas fases da minha vida que eu estava sendo desafiado a fazer algo um pouco maior daquilo que eu já estava, foi onde que eu, sabe, sangue correndo quente assim, ó, e bem, sabe, e nas fases da minha vida que, poxa, agora eu tô estagnado, agora eu já tô cômodo aqui, foi onde que eu percebi que eu parei, assim, que... É o tal do 8 ou 80, né? É, o tal do 8 ou 80. Então, todo momento, assim, o que eu puder de tá me desafiando a uma nova estratégia na clínica, uma nova estratégia para os alunos da consultoria, é onde que eu me sinto assim, que eu tô bem, sabe, que eu tô confortável, eu consigo ficar horas fazendo aquilo que o tempo passa e eu nem vejo. E o teu processo hoje de consultoria, Gui, você vai para dentro da empresa ou enfim, faz um atendimento remoto e você opera essa gestão ou você ensina alguém, capacita alguém de dentro do time? Como é que funciona? Então, Cris, eu entendi no meu nicho que eu não queria fazer algo, não queria mais do mesmo. Não queria mais do mesmo. Hoje a gente sabe que o nicho de consultorias e mentorias ele está crescendo muito, né? Então, poxa, eu acompanho muita gente da minha área, né? Gente que já está no topo, já está lá em cima para aprender e tudo mais. Então eu quis trazer uma proposta que realmente fizesse sentido para mim, conforme aquilo que eu queria passar para a galera da consultoria. Então... Para os teus alunos, né? Para os alunos, para a galera que chega, tipo, para os médicos, para esses gestores. Isso. Então, existem alunos que querem que eu vá e até mesmo eu sinto a necessidade de ir lá dentro da empresa, dentro da clínica, entender o que está acontecendo, para daí a gente elaborar uma estratégia. Assim como existem também alunos que... Gui, cara, nesse momento sou eu que tenho que cuidar disso. Então, às vezes é o médico mesmo, né? O próprio profissional. Então, às vezes eu ensino ele as estratégias, mentoria, né? Os métodos, exatamente. E na minha visão, a consultoria eu faço para você. Exatamente. E a mentoria eu te ensino a fazer. Isso, exatamente. E assim, eu falo com certa propriedade, por quê? Porque eu sempre digo, né? Eu ensino aquilo que eu vivo, né? Eu tenho uma clínica, eu atuo dentro de uma clínica. Eu sei o que cada peão que tu mover, o que vai acontecer, qual a próxima jogada, entende? Então, e também tem muitos que preferem assim, não, eu tenho um administrador dentro da minha clínica. Esse é o cenário ideal. Mas a gente sabe que nem todo mundo hoje tem isso, né? Mas de certa forma a gente sempre caminha para isso, sabe? De certa forma sempre é interessante ter alguma pessoa que administre a clínica, né? Por quê? Porque o profissional está focado nos pacientes dele, né? Então eu sempre tento atuar da seguinte maneira. Tá, a Cris começou uma consultoria, vamos lá. Qual que é a principal dor da Cris hoje? Às vezes a principal dor da Cris nem é aquela que ela acha que é. Porque a gente faz um onboarding, né? Então, todo um mapeamento. Como se fosse um diagnóstico. Um diagnóstico, e ali a gente consegue entender melhor. A tua principal dor é fluxo de caixa, a tua principal dor é pessoas certas nos lugares certos, a tua principal dor é captação de pacientes, né? Então, a gente sempre identifica, primeiro, a principal dor, atua fortemente nela, porque isso ali às vezes é o que está paralisando o profissional de crescer e de assumir o controle da própria clínica, e a partir dessa dor principal a gente começa a trabalhar em outras dores. A gente sempre tenta caminhar para isso, né, para a questão da clínica ter alguém que administre ela, e muitas das vezes a própria clínica ela ainda não tem receita, não tem renda para manter às vezes um colaborador desse porte, mas a gente sempre vai trabalhar para quê? Para aumentar as receitas, controlar os gastos e, consequentemente, no futuro a clínica, ela ter uma saúde financeira capaz de suportar, ter um administrador, ter uma boa secretária que cumpra as atividades que a clínica exige e tudo mais, né? Então, para ela sempre estar crescendo, mas de forma estruturada e sólida, né? Eu não quero saber de quanto mais alto a árvore, maior o tombo.
Não, quanto mais alto a árvore, mais frutos. Isso é uma mentalidade de escassez, né? É, exatamente. Então a gente sempre trabalha para o crescimento sólido mesmo, né? Legal. E os pilares hoje do processo de consultoria, você trabalha desde um olhar para o marketing, para captação e venda, para, sei lá, pós-venda. Tem um olhar também para processo de RH, como é que Sim. é? Então, essa é a base. Porque assim, se a gente pegar um pouco antes... Tô vendendo patita. Comissão, cupom de desconto 10%. Opa, vamos fazer, cupom Cris, né? Não, Cris, mas assim, a área empresarial, ela mudou muito, ela evoluiu muito, né? Então, antigamente, o patrão, ele era patrão, barão, né? Meio ruim de lida, meio grosso, assim, né? E ele tinha ali um funcionário e fazia um pouco de financeiro, tinha uma contabilidade e acabou, né? Hoje, o empreendedorismo, ele já avançou muito, né? Na área do empreendedorismo, hoje, a gente sempre trabalha com os principais pilares, que é o que eu trabalho na consultoria. Então a gente tem jurídico, financeiro, contábil, marketing, vendas, processos, pessoas, e hoje a gente já tem automação e IA, né? Então, obviamente eu não sou um especialista em todas essas áreas, né? Mas você tem os contatinhos. Eu tenho os contatinhos, então tem uma equipe por trás que atua junto comigo. Você não vai ser bom em tudo. Exato. Tem a parceria de quem é bom em tudo. Exatamente. Tenha parcerias, porque as parcerias são o que te ajudam a alavancar o teu próprio negócio, né? Então, eu não sei todos os impostos que existem, toda a questão fiscal, mas eu tenho um ótimo contador que trabalha junto comigo, né? Então, por que não conectar ele com um aluno meu que tem problema contábil, por exemplo? Eu tenho até dentro da mentoria do Mastermind, né, para profissionais que queiram se desenvolver sozinhos, especialmente profissionais da saúde, esse Mastermind, ele vai ter tutorias com contabilidade. Daqui a pouco a gente pode combinar uma tutoria tua dentro do Mastermind, olha aí. Ó. Vamos conversar. Cupom Guilherme. Porque a gente teve ontem, né, Thay, uma tutoria energética com uma terapeuta energética, que foi a do podcast que você assistiu, a Fábia. Sim. Então, ela foi para dentro da mentoria Florescer, Semear, enfim, todos os programas, né? E ela entregou, meu Deus, conteúdo valioso, maravilhoso. Então, a gente entende que esse tipo de parceria enriquece o conhecimento. E quando a gente é capaz de transmitir conhecimento, como nós estamos fazendo aqui com você, você sai diferente, você sai com o peito expandido e sai com esse entendimento, quebra de crenças, que quanto maior a árvore, mais frutífera ela será, né? Mais abundante ela será, e ela também vai dar vazão para outras árvores crescerem. Essa que é a mentalidade, exatamente isso. Então, se eu cresço e estou dando muitos frutos, daqui a pouco esses frutos vão dar outras árvores, a Cris vai melhorar, a Thay vai melhorar. Então, eu acho que é um networking valioso, né? Networking valioso e ter essa estrutura por trás de ti. Entender. Eu falo de frequência. Eu acho que a frequência energética alcança. E aí você vê como a gente acaba atraindo pessoas que estão na mesma frequência. Exatamente isso. Vibrando naquela frequência, não tem como, né? Não tem como dar diferente, não tem como dar errado. E por isso que eu acredito muito nesse trabalho de equipe, né? Então não é coworking, é um trabalho em equipe. Exatamente, não é divisão, né? É multiplicação, né? Se eu e tu, se a gente se une para fazer um trabalho, o que a gente consegue entregar, né, como melhora para as pessoas que estão ao nosso redor é muito maior do que tu no teu canto e eu no meu canto, né? Até por conta dessa questão expertise, né? Eu não vou ser expert em tudo. Exatamente. A gente quer ser bom em tudo, acaba não sendo bom em nada, né? Então a gente tem que ter uma especialidade. Ou eu deixo de olhar para aqueles dados miúdos, né? Porque eu amo dados gráficos, eu adoro citar dados, né? Os indicadores então, para mim é... Isso, porque é onde a gente consegue atrelar, associar aquilo que eu tô falando, que parece só, né, imaterial, com o que já foi aplicado e deu certo, né? De alguma forma isso é ciência, né? Traz ciência, e ciência é o quê? É ter ciência, ter conhecimento. Então conhecimento é tudo, gente. Conhecimento é tudo. Né? O conhecimento é o que ninguém pode tirar, né?
Então, se for para investir em alguma coisa, invista em si mesmo e em conhecimento, né? Então, em autoconhecimento, né? E o livro que deu esse despertar que o Gui falou lá no início. Eu até estava comentando com ele aqui na pausa que a gente deu, pausa estratégica, que eu tinha colocado. O que foi o teu girar de chave, o teu convite à mudança, né? Foi um livro, foi um curso, o que foi? E ele citou muito antes, né? Para ver como isso já estava aqui sendo trabalhado, talvez sendo preparado antes de a gente sentar, né? Porque eu acredito que todo mundo tem despertadores na sua jornada, né? Eu também acredito fortemente nisso. Acredito fortemente. Acredito que todo mundo precisa ter viradas de chave que vai te levar ou para frente ou para trás. Mas aí são escolhas que a gente faz que vão dando esse despertar, né? Como tu comentou, a minha virada de chave, ela veio com aquele livro, mas ela veio com a minha oração também. Poxa, Deus, me mostra um caminho novo, né? Quero fazer outra coisa. Com um toque de uma pessoa que te atendeu e que também disse, olha para os detalhes, olha para os cantinhos, né? Exatamente. Então, vigia. Vigia, exatamente. Então aí que veio a virada de chave. E assim eu acredito que seja para todo mundo. Eu acho que o primeiro ponto é acreditar em Deus fortemente nele, que os planos dele são muito melhores que os nossos, né? A gente sempre planeja e no fim quem manda é Deus e é ele que diz assim, não, tu queria fulano, mas tu vai ter ciclano. Então, só que fulano é desse tamanho, né? Esse ciclano é imensamente maior, né? Então os planos de Deus eles são muito melhores do que os nossos e a gente tem que acreditar muito nisso. Até porque, né, eu acredito que nós somos imagem, semelhança, centelha, então a nossa capacidade é tão ilimitada quanto. Só que a gente duvida de nós mesmos, né? Exatamente. A partir do momento que a gente passa a entender, poxa, se eu sou imagem e semelhança de Deus, e Deus tem esse tamanho, essa grandiosidade, esse conhecimento infinito, também tem dentro de mim, né? E assim como eu também tenho que entender que da mesma forma tu também é imagem e semelhança dele. Então, se eu estou fazendo algo para ti, eu tenho que entender que eu estou fazendo para mim mesmo. Aí que entra o propósito de ajudar os outros. Eu não estou te ajudando, eu estou me ajudando, né? A gente está sendo imagem e semelhança de Deus, né? Outra frase que para mim ela é assim, ó, que veio agora. A tua cura é a minha cura é a tua cura. E a nossa cura é a cura do planeta Terra. É isso daí. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Muito bom, muito bom. Se fosse pra gente deixar uma mensagem gravada para sempre, assim, ó, com aquela assinatura do Guilherme Novak, qual seria a frase? Olha aí, ó. Para todo mundo lembrar de você. Cara, né, esse MPDcast aqui vai chegar para milhares e milhares de pessoas. Se Deus quiser. Essa frase vai estar marcada no inconsciente coletivo e daqui a 100 anos vão dizer, ó, quem falou foi fulaninho lá atrás. Bom, eu diria que invista em você mesmo, com todas as tuas forças e faça tudo com um propósito maior daquilo que tu imagina que possa acontecer e leve o máximo possível de ajuda às outras pessoas do mundo, porque eu acho que quando tu trabalha tudo isso junto com a tua gratidão, as coisas fluem e as coisas acontecem na tua frente de uma forma muito melhor daquilo que tu imagina. Muito natural, né? É muito natural. Quando a gente deixa o fluxo vir, é tudo muito natural. Gente, que lindo, né? Que lindo. Então eu quero agradecer você que deu esse tempo para nós, né? Esse tempo valioso, escutou. Comenta aqui o que você achou. Achou legal? Não gostou? Achou que a gente poderia ter falado de outro assunto? Manda que com certeza eu, Guilherme, vamos responder, tá? Deixa aqui nos comentários. Eu quero te convidar também a olhar as redes sociais do Guilherme, as redes sociais da Clínica Guiar, da doutora Carol, nossas também. Vai estar tudo aqui em anexo, tá? Então, se você tiver realmente aí alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, desse entendimento, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Eu brinco que a gente compartilha tanta bobagem, né, pra dar risada, coisas inúteis. E se eu compartilhasse coisas úteis que podem ser, de repente, o despertador e a virada de chave na vida de alguém? Exatamente. Né? Então, pensa que talvez isso aqui tudo também é um convite para você ter a tua virada de chave ou ser quem promove isso, aquele toquinho na vida de alguém. E obrigada, Gui, por ter aceito o convite. Que isso, eu que agradeço o convite. Espero que futuramente a gente possa estar gravando outros, falando sobre outros assuntos e assim por diante. E como a Cris falou, compartilha com alguém, tenho certeza que vai tocar o coração ou a cabeça de alguém, vai ajudar alguém, de certeza. E é isso daí, agradeço imensamente e vamos por mais, né, Cris? É isso aí, vamos pra cima. Obrigada.
Se inscreva no canal, é assim que fala. A Lavínia sabe falar, eu não sei, né? E é isso aí, estamos juntos.